Olá, bem-vindos ao canal Compartilhando. Eu sou o Froes, fazendo mais um vídeo aqui. Essa semana tem sido uma semana boa, não tenho tido crises, pelo menos não nenhuma que eu tenha identificado. Eu tenho conseguido controlar bem aquela relação de conflitos de sentimentos, apesar de ter acontecido algumas coisas na minha vida pessoal em relação à minha ex-companheira. Eu estou lidando bem com a situação, apesar de ser algo que realmente mexe comigo. Eu estou conseguindo ter essa sabedoria de administrar esse sentimento. Não é tão simples, porque, como eu tinha dito anteriormente, eu tinha muita dificuldade com sentimentos. E através de uma ferramenta que eu venho usando, que eu venho trabalhando, eu tenho conseguido mudar um pouco isso, entendeu? E só falar um pouquinho mais ou menos sobre o que ocorreu. Eu tive um relacionamento recente, mais ou menos 1 ano e meio de relacionamento. E nesse período, essa pessoa que me conheceu limpo, em uma fase de tratamento, né? Que eu estava em tratamento, mas limpo, ela teve o desprazer de me ver recair, né? E não é algo bonito. Eu me transformo, eu me torno uma outra pessoa, uma pessoa diferente, muito diferente. E optou por nos afastarmos, né, nesse momento. O grande problema, a grande questão é que a quantidade de percas é imensa por causa do uso da droga. Foi trabalho, prestígio que eu tinha como homem, né? Você acaba perdendo um certo prestígio em determinadas situações. E aí você perder alguém que você gosta muito, eu gosto muito. No entanto, é uma escolha dela e ela tem esse direito, porque quem precisa estar bem e me recuperar sou eu. Então, mas se tornou uma situação um pouquinho complicada, porque ainda existe sentimento de ambas as partes. No entanto, há um empecilho no meio, que é o meu tratamento. Eu acho que esse não é o momento ainda de eu voltar, de eu ter um relacionamento, porque esse momento é um momento onde eu preciso me preocupar comigo. Eu tenho realmente que ser uma pessoa, por pior que pareça ruim essa palavra, eu tenho que ser egoísta. Eu tenho que pensar em mim. Porque eu não tenho como dar amor se eu não tenho meu próprio amor, entendeu? Eu não tenho amor por mim, não tenho amor próprio. Então eu estou criando esse vínculo primeiro comigo, um sentimento, eu estou buscando esse sentimento novamente. E com essas ferramentas que eu venho comentando, primeiramente fortalecendo a minha fé, eu venho trabalhando minha espiritualidade, minha proximidade com Deus, com energias boas, e tem funcionado muito bem para mim, além de outras ferramentas que eu vou comentar um pouco aqui com vocês também. Quando eu entrei na clínica, uma das coisas que minha irmã mandou para mim é um livro que chama... dos livros, né? Ela mandou diversos, mas esse em especial foi que me chamou a atenção. Ele fala sobre a lei da atração. Eu nunca tinha ouvido falar anteriormente disso, mas ele me chamou a atenção e eu comecei a ler ele. E ali ele não fala em especial, numa área em especial da vida, mas ele fala na vida como um todo. E eu comecei a ler algumas ferramentas que tinha ali nele e eu achei interessante que eu falei, poxa vida, tem coisas que eu posso aplicar para o meu tratamento, voltado para o meu tratamento. E lá dentro da clínica mesmo eu comecei a trabalhar isso por conta, comecei a seguir as orientações que ele me passava e eu fui trabalhando isso. E tem me dado uma estrutura sentimental muito grande. E aí eu comecei a pesquisar a respeito e eu descobri o quê? O sentimento, ele nada mais é do que um pensamento
que gera uma reação, certo? Então, se eu mudar a minha maneira de pensar, automaticamente o meu sentimento vai ser diferente. Então eu falei, poxa, que bacana, né? Mas como mudar a maneira de pensar? E aí tem algumas ferramentinhas que ele ensina ali, que a princípio parece, balela, não vai funcionar. Mas a grande chave, a grande peça disso tudo é o acreditar. Então se você acredita em algo, ele vai funcionar. Porque a sua mente vai estar recebendo essa informação que ela tem que acreditar. Então eu comecei a fazer alguns exercícios. Ele fala para você fazer uma lista das coisas. Porque assim, uma grande dificuldade que eu tenho é saber o que eu quero. E muitas vezes a gente sabe dizer o que eu não quero, eu sei dizer. Mas o que eu quero? Então eu comecei a trabalhar isso. Eu falei, bom, baseado no que eu não quero, eu vou descobrir o que eu quero. E vou mudar minha maneira de falar. Ao invés de eu ficar repetindo o que eu não quero, eu vou começar a dizer o que eu quero. Então eu falei, olha, eu vou voltar isso para o meu tratamento. O que eu comecei a fazer? Uma das primeiras coisas que eu mudei a minha maneira de falar. Primeira coisa, eu sempre dizia, quando alguém me perguntava, e aí, como que você está? Eu falei, não, eu estou bem. Eu não quero mais usar droga. Eu mudei isso. O não, ele faz a sua mente investir naquilo que você não quer. Então ele vai cancelar o não à sua mente e ela vai pensar, ok, eu quero usar droga. Então eu comecei a mudar a maneira de pensar. Então, espera aí, se eu não quero usar droga, o que eu quero? Eu quero ficar sóbrio. Então você tira o não e deposita o seu pensamento dizendo a mesma coisa, só que de uma maneira positiva, uma maneira onde você vai ter uma sensação boa. Ele vai te trazer um sentimento bom, um pensamento bom. Então, essa foi uma das principais coisas que eu mudei, entre outras, que eu posso até estar dando outros exemplos aqui em outros vídeos. Então, assim, só o fato de eu mudar essa maneira de falar já desvinculou a droga da minha mente. E, em partes, né? Acontece ainda crise de abstinência, mas é como eu digo, é uma ferramenta. Eu tenho que usar, eu tenho que trabalhar ela diariamente. Não é algo que eu vou falar uma, duas vezes e pronto, acabou. Não funciona assim. Então, eu tenho que levar isso com seriedade e manter esse padrão na minha mente para mim estar mudando isso. Algumas outras coisas que eu mudei também, como eu disse, eu tive muitas percas. Hoje eu estou me reestruturando. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e sempre que eu penso nisso, me dá uma frustração, gera um sentimento de frustração, que é um sentimento ruim, que pode me levar à recaída. Então eu comecei a mudar a minha maneira de pensar, ao invés de pensar, eu perdi tanta coisa, igual eu digo algumas vezes aqui. Eu estou em processo de reconquistar. Eu não perdi. Fato, eu perdi, né? Eu não perdi, mas eu estou em um processo novo, é uma nova fase. Eu olhar isso de uma maneira diferente. Ao invés de eu focar na perca, eu foco no que eu posso conquistar. Peraí, eu perdi, beleza. Só que peraí, o que eu posso conquistar agora? Como eu posso fazer diferente? Aonde que eu errei ali? O que eu posso mudar? Então eu comecei a mudar esse jeito de ver a situação da vida. E em pouco tempo isso tem me trazido bons pensamentos, tem me trazido dias mais leves, com menos acusações. Porque a cabeça, ela gera muito sentimento ruim quando começa a lembrar do passado, como eu disse, né? Então eu comecei a mudar essa estrutura. Peraí, eu vou lembrar do meu passado, sim, mas eu vou aplicar algo diferente para mim não ter esse sentimento. Gente, tem sido maravilhoso. Eu tenho me sentido melhor, eu tenho conseguido dormir melhor. Igual, por exemplo, se fosse há 2 meses, 1 mês atrás, essa situação que eu passei ontem, que eu comentei com vocês, provavelmente eu surtaria. Provavelmente eu ia buscar fuga. Provavelmente eu iria atrás da droga, ou de bebida, ou de qualquer outra coisa que me trouxesse uma anestesia sentimental, para mim não sentir isso. No entanto, eu consegui trabalhar esse sentimento
e conseguir focar no que realmente é importante nesse momento. E o importante nesse momento sou eu. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro e na dúvida eu de novo. Não adianta eu querer achar que eu posso resolver o mundo, porque eu não posso. Não nesse momento. Tudo vai ter o tempo certo. A ansiedade, ela atrapalha muito. E uma das coisas que eu sou, de fato, é ansioso. E eu tenho trabalhado isso, eu tenho conseguido administrar isso à minha maneira. Claro que tem pessoas que me ajudam quando isso fica extremo. Minha irmã, tem muita gente que Deus vem mandando para mim e traz ferramentas, me explica teorias, maneiras de meditação. São tantas coisas, são tantas pessoas querendo me ver bem, mas isso só iniciou a partir do momento que eu primeiro quis me ver bem. A partir desse momento, as pessoas, é como se Deus fosse mandando. Então, eu avaliando esse livro e essas ferramentas que eu estou aplicando, eu consegui perceber o quê? A fé e a atração são basicamente a mesma coisa. É você crer em algo que você ainda não tem. Então, eu consegui meio que juntar isso e eu tenho aplicado isso para a minha vida espiritual, eu tenho aplicado isso para o meu trabalho. Graças a Deus, o trabalho tem ido de uma maneira maravilhosa nesse pouco tempo, em 2 semanas. Tem fluído, tem ido bem e é como se eu visse as coisas acontecendo assim e eu só tenho a agradecer. Agora, a parte principal disso tudo é eu manter firme, eu manter o foco. Eu saber que sem Deus, sem o meu poder superior, eu não consigo sozinho. Eu preciso me agarrar em algo. E eu optei por me agarrar em Deus. Essas demais ferramentas, elas ajudam, são maravilhosas, assim como diversas. Mas sem Deus, eu acredito que não dá. E quando eu digo Deus, é realmente uma aproximação espiritual mesmo. Você sentir que há um ser maior e que te colocou aqui por um propósito. E Deus sabe qual é o meu propósito. Às vezes eu não reconheço, eu não sei o que é. Eu tenho buscado, mas se Deus colocou eu aqui, fez eu passar por tudo que eu passei, eu saber de tudo que eu sei, algo Ele tem para mim. E eu partilhei um pouco, essa partilha hoje foi um pouco mais interativa, falando um pouquinho das maneiras como eu tenho lidado com ansiedade, com crises, as ferramentas que eu tenho usado e continuo falando aí, que alguém tiver alguma ferramenta, tiver alguma dica, quiser partilhar alguma coisa, sinta-se à vontade para comentar, para falar. Aqueles que ainda não tiveram coragem de assumir que realmente, não, eu tenho um problema com um vício, não perca mais tempo. Você pode perder muito tempo. Hoje você está vivo, hoje você pode pensar e refletir, será que eu tenho? Se você se perguntou se você tem, você pode ter certeza que a probabilidade é de 99% que sim. Porque se você não tivesse, você nem se questionaria. Então, não espera. Porque a droga, ela vai tirar tudo, ela vai tirar a família, ela vai tirar a sua dignidade, a sua hombridade. E quando você se der conta, você não vai ter mais nada. Isso se ela não chegar ao ponto até de tirar a sua vida. Eu dou graças a Deus por estar aqui hoje e estar podendo passar essa mensagem. Bom, vou ficar por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.